Datafolha. Vem aí. Tchan, 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 tchan. Suspense. Juliana eu já adora prevejo matar a gente do mais ou coração menos. de ansiedade. O Datafolha entrevistou 4.580 pessoas em 252 cidades, entre os dias 25 e 27 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR 04208/2022. Vamos aos números. Estimulada para presidente, segundo turno das eleições. Votos válidos. Lula, do PT, 53. Bolsonaro, do PL, 47. Kátia D'Angelis. 2 pontos percentuais a margem de erro, para mais ou para menos. Sim. Estamos fora, né? Fora do empate técnico na margem de erro, do limite da margem de erro para empate técnico. Houve nessa pesquisa uma variação de 1 ponto percentual para cima de Lula e 1 ponto percentual para baixo de Bolsonaro, que tira dessa margem de empate técnico no limite da margem de erro da semana passada, Kátia. E a gente lembra aqui, né, Ananias, eu prestei muita atenção naquela entrevista que a gente fez com o professor Alberto, quando ele explicou, do ponto de vista dele, e que a campanha do ex-presidente Lula tinha se deixado levar por essa ideia, e realmente foi isso, quando acabou o segundo turno, o candidato Jair Bolsonaro cresceu, né? O presidente cresceu nas intenções. Na verdade, ele pontuou que agora, corrigida aí a metodologia, os institutos se corrigiram, não é que Bolsonaro tivesse crescido, estavam realmente mostrando o percentual que é do presidente aí nessa busca pela reeleição. E sempre ali dentro da margem de erro no empate técnico. Me chamou a atenção aí agora nessa pesquisa do Datafolha que saímos dessa margem aí, então a vantagem realmente na pesquisa está para o ex-presidente Lula. Apoliana. Olha, das pesquisas que foram feitas pelo Datafolha nesse segundo turno, elas sempre oscilaram na margem de erro e esse percentual mostra que a gente chega nessa sexta-feira dentro mais ou menos do que foi feito na primeira pesquisa, não é? 53, 47, na verdade exatamente, né? 53, 47 com essa vantagem de Lula. O brasileiro já se decidiu, já sabe quem vai votar, quem está votando, quem votou no primeiro turno em Lula deve manter o voto, quem votou em Bolsonaro vai manter o voto, então o espaço está mesmo entre os indecisos. Quem conseguir conquistar mais gente pode aí ou tentar chegar mais perto, no caso do presidente Bolsonaro, e quem sabe superar Lula, ou Lula aumentar ainda mais a sua vantagem. Agora, daqui para sábado tem muito pouco espaço para grandes eventos, grandes fatos, coisas que possam mudar o rumo da eleição. Bolsonaro já se prepara aí para o terceiro turno com essas queixas e questionamentos em relação ao TSE, no caso de uma derrota, de fato, nas urnas. E a gente aguardar, né? Mas o cenário não tende a aumentar muito daqui para lá. O debate hoje também, Lula deve se manter aí como o pacificador e Bolsonaro aí até... É uma analogia que eu acabei de ver, né? O pacificador e o patriota hoje à noite, talvez seja isso que a gente veja, de fato. Temos mais números, viu, Ari? Mais números da pesquisa Datafolha para presidente da República. Vem aí, mais números na tela. Por região, né, Ananias? Sim. Lula tem no Nordeste 67 das intenções de voto. No Norte, Lula tem 48. No Centro-Oeste, 40. No Sudeste, 44. E no Sul, 36. Já Bolsonaro tem no Nordeste, 28. No Norte, 47. No Centro-Oeste, 53. No Sudeste, 48. E no Sul, 58. Sávia Barreto. Olha, com esses números a gente pode vislumbrar talvez uma apuração, Ananias, semelhante à da Dilma em 2014, em que o Aécio apareceu liderando a maior parte do tempo e aí na reta final, provavelmente com os votos de Bahia, Piauí, Pernambuco, enfim, do Nordeste e também de Minas, tendo aí uma virada. Então, acredito que a apuração vai ser emocionante. O eleitor
indeciso, né? Aquele eleitor que ele realmente ele não gosta, não acompanha política, né? Então, a gente tem aí as passagens de ônibus gratuitas, esse eleitor ele pode até pegar o ônibus, mas ele vai para outro lugar, não vai votar, porque ele já decidiu não votar. Tem a questão da migração, o eleitor que mudou de estado, de cidade, enfim, não informou, a Justiça Eleitoral não tem interesse em votar. Então, eu acredito que a abstenção é um dado consolidado de 22% a 23% e não deve mudar o cenário de tendência de vitória de Lula. E só contextualizando o porquê essa tendência, né? Nessa última semana, o presidente Jair Bolsonaro enfrentou uma semana de noticiário muito negativo. Começou com a história do Pintou um Clima, agora com a prisão de Roberto Jefferson, a história sobre a propaganda eleitoral no rádio tem um tom derrotista, né, como se fosse uma justificativa para uma derrota iminente. Então, tudo isso o coloca na defensiva e favorece Lula. Você trouxe uma questão interessante aí, sabe, que é a questão da apuração. Sim. E aí eu lembro que no dia 3 de outubro, quando a gente fez a cobertura, o primeiro estado que a gente consolidou foi Brasília, que não é um estado, né, foi o Distrito Federal, com o Ibanez, porque foi a apuração mais rápida, foi em Brasília, que é no Centro-Oeste. E aí, o Piauí demorou, a gente lembra, ficou aguardando, porque estava esperando fechar as urnas. Dessa vez não deve acontecer isso, porque a votação vai ser bem mais rápida, não deveremos ter filas no segundo turno, porque é só um candidato a ser escolhido. Mas a apuração da região Centro-Oeste, da região Sudeste, da região Sul, costumam ser mais rápidas. Sim. E aí, a gente vê que nessas regiões, Bolsonaro está na frente. Na região Nordeste, na região Norte, as apurações são mais lentas. Na região Norte, por conta da grandeza que é a região, e aí lugares são muito distantes. Sim. E na região Nordeste também há essa demora. E são duas regiões onde Lula tem a preferência do eleitorado aí pela pesquisa. Então, são apurações que vão chegar mais tarde e que, você lembrou o cenário Dilma-Aécio, a ultrapassagem de Dilma aconteceu na reta final. E isso, inclusive, Ari, se repetir, vai consolidar mais uma vez essa importância, não é, da região Norte e Nordeste no processo tanto eleitoral como da apuração. O que vai sair, o resultado está plasmado, a gente não vê, as pesquisas todas estão coincidindo, a gente não vê uma virada, uma mudança, uma guinada, a não ser que no último debate presidencial, em que os dois candidatos estarão frente a frente, haja uma hecatombe, né? Sei lá, o ex-presidente Lula pegue corda com alguma provocação, enfim, haja uma bomba, a menos que isso aconteça, não deve haver uma mudança no quadro. E, de fato, o Nordeste está aí para Lula como o Sul está para Bolsonaro. O Sul é o Nordeste do Bolsonaro. Só que o Nordeste tem um peso maior, deve confirmar isso no segundo turno, e hoje a tendência, de fato, é do ex-presidente Lula voltar ao Palácio do Planalto a partir do próximo ano. Agora, 2h37, hora certa da Centro-Med Distribuidora. Medicamentos, material médico e equipamentos hospitalares é na Centro-Med. São 11 anos no mercado, sempre com excelência e profissionalismo. Olha, a Centro-Med tem produtos para odontologia, fisioterapia, medicamentos, material médico e hospitalar, tudo na Centro-Med. A Centro-Med, distribuidora de medicamentos e material médico e equipamentos hospitalares, está há 11 anos no mercado, trabalhando com excelência e profissionalismo. Produtos para odontologia, fisioterapia, medicamentos, material médico e hospitalar, tudo em um só lugar. Centro-Med Distribuidora, Avenida São Raimundo, 750, na Pissarra, 86 3222 5337. Olha, o consórcio G4R é do Piauí, está presente em todo o Brasil.